Só para a gente fechar essa coisa de enumeração, porque são, vamos dizer, eu acho que esses são os principais tipos não triviais aí de gerar todos, tá? Gerar todos subconjuntos. É muito comum a gente trabalhar com conjunto, então não é incomum que as soluções candidatas de um problema sejam subconjuntos. Também é comum trabalhar com sequência, né? E é por isso que a gente mostrou esse aqui, da sequência em ordem lexicográfica. Embora se eu estivesse só querendo enumerar todo mundo, a ordem não é tão relevante, mas ela dá uma clareza ali, né? Seguir essa ordem deixa a coisa mais organizada. A última que falta pra gente aqui, dessas enumerações famosas, é permutação, tá? E ela tem uma diferença interessante com relação a subconjunto, por exemplo, ou subsequência, que quando a gente fala de permutação, toda permutação tem o mesmo tamanho, né? Subconjunto não, tem maiores e menores, né? Mas permutação todas têm o mesmo tamanho, a coisa fica um pouquinho diferente por causa disso. Ela não é particularmente difícil, acho que dá para, no tempinho que falta aí, a gente apresentar, mas é legal porque ela tem um raciocínio um pouquinho diferente do que a gente usou em subconjuntos e subsequências. A gente falou um pouquinho de permutações quando a gente estava naquele trecho bônus de uma aula em que eu falei para vocês do algoritmo do embaralhamento de Knuth, né? Permutação é qualquer mudança de ordem em que eu não removo ninguém, nem duplico ninguém, não adiciono nenhum novo elemento. Então, dado uma sequência de elementos ali, eu mudo a ordem deles e isso gera uma nova permutação. Tá? Então, vamos começar aqui com um exemplo, tá, das permutações aqui, enumerando. Para n igual a 3, eu tenho aqui a sequência 1, 2, 3. Né? Essa é a sequência original e a gente vai brincar de fazer todas as permutações possíveis nela. Tá? Então, vamos ver aqui, olha, 1, 2, 3, eu posso fazer 1, 3, 2, eu posso inverter ali, né? Ou então eu posso fazer 2, 1, 3. Ou então eu posso fazer 2, 3, 1. Ou ainda eu posso fazer 3, 1, 2. Ou então 3, 2, 1. E aí foram todas as que eu conseguia. Vocês lembram? Se quiserem dar um chute, eu já vou explicar o porquê, mas qual que é o número de permutações, dado uma sequência de tamanho 3, qual que é o número de permutações distintas que a gente tem, se nenhum elemento se repete? Fatorial, né? Então, o número de permutações é igual a n fatorial, sendo n o número de elementos que eu tenho ali, né? E por que isso, né? Isso já ajuda a gente até a pensar no algoritmo, é o jeito que a gente constrói aqui, inclusive, né? Eu penso assim, olha, se eu tenho n igual a 3, eu tenho 3 posições para preencher. Quantos elementos, então, são todos distintos? Quantos elementos diferentes podem ir para a primeira posição? 3. Para a segunda, 2. Para a última, 1. Né? 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, né? que é a mesma coisa que 3 fatorial, então está consistente. E a gente, se contar aqui, foi exatamente o que eu gerei. Né? Então, no caso geral aqui, se eu tenho n posições, né? Eu vou ter aqui n possibilidades na primeira posição, n menos 1 na segunda, n menos 2 na terceira, assim por diante, até uma na última. Então eu vou ter n fatorial possibilidades. A gente já está, então, sabendo, pelo tema dessa aula, já está claro que qualquer algoritmo bem sucedido para gerar todas as permutações vai ter custo pelo menos n fatorial. Não tem como escapar disso, né? Porque é o número de objetos que eu vou gerar. E a gente vai seguir uma lógica parecida com essa ideia, né, de fixar uma posição, variar todos os demais. Vai ser o que a gente vai fazer principalmente. Deixa eu só ver 2 quizzes que eu deixei aqui. Um quiz é uma coisa mais matemática, tá? Mas que para quem já foi apresentado a indução matemática
e descobriu que é uma coisa legal, tá? Porque a princípio assusta, mas é bem legal. Isso aqui é o tipo de demonstração que pede uma prova por indução matemática, tá? Vocês não devem conhecer a indução matemática a fundo ainda, mas a gente vai apresentando aos poucos, né? Vocês devem ver mais disso em matemática discreta. Mas só para dar o sabor aqui, assim, em geral, para intuição, tá? Em geral, quando eu tenho que usar um argumento do tipo, olha, o primeiro multiplica por n, o segundo por n menos 1, o terceiro por n menos 2, e assim por diante, e daí chega lá, é uma demonstração que sai fácil por indução matemática. Tá? Basicamente eu suponho que, olha, até uma certa iteração, até um certo ponto, está valendo esse negócio, e daí eu mostro que o que eu faço naquele momento? Eu multiplico por n menos k, sendo que k é o número de posições que eu já fixei. Tá? Mas tá lá o quiz na nota de aula, se vocês quiserem depois tentar ver vídeos sobre indução matemática e coisas assim, é legal, é um quiz um pouquinho diferente, né? É mais matemática que algoritmo, mas tem relação, tá? Indução matemática e recursão dialogam muito ali. O outro aqui, deixa só eu ver. Tá bom. O nosso algoritmo, dando um spoiler porque está no quiz, o algoritmo que a gente vai ver vai acabar gerando as sequências, aqui as permutações, seguindo ordem lexicográfica, tá? Não são subsequências, tá? A permutação obviamente não é subsequência, até porque eu inverto a ordem. Mas elas vão ser geradas em ordem lexicográfica. Fiquem atentos para saber qual ponto do algoritmo que, se eu mudar, o algoritmo não fica errado, mas perde essa ordenação. Tá? Que é interessante pensar assim, qual que é o objetivo de cada coisa ali. Mas beleza, esse quiz está meio deslocado aqui, porque eu nem mostrei o código ainda, né? Então é mais para a gente pensar. Agora, qual que vai ser a ideia do algoritmo para eu colocar aqui, né, uma figura para logo em seguida a gente ver o código mesmo e dialogar com isso? Imaginem de novo que eu tenho um S aqui, tá? Um vetorzinho, que é onde eu vou estar construindo as minhas permutações. Esse S, novamente, por facilidade de não ficar mexendo com índice, eu vou trabalhar com ele de 1 até n. Então ele tem n mais 1 posições, o 0 eu meio que não estou ligando para ele, eu vou trabalhar com os caras de 1 até n. Como vocês viram aqui no jeito que eu fui construindo, né? Primeiro eu fixei o 1, depois eu fui variando, depois eu fixei o 2 e fui variando e assim por diante. A gente trabalha, a ideia desse algoritmo vai ser, olha, eu fixo um prefixo, e depois eu vou estendendo a permutação, variando quem ainda posso, né? Quem não está fixado. Né? Então, numa iteração qualquer do algoritmo, eu vou pensar o quê? Olha, de 1 até k, um prefixo aqui, é uma permutação que já está fixada, tá? Até o momento, pelo menos, né? Não vou mexer nela. Então, de 1 até k, esse cara está fixado. E daí eu quero saber quais permutações diferentes podem surgir a partir daqui, né? Então, suponha que de 1 até k está fixado, né? É meio que a ideia que ficou muito curtinho isso aqui, né? Mas imaginem, por exemplo, que eu tenho aqui o 1 fixado, né? Olha só, a partir do 1 fixado, quantas permutações surgiram? Pô, tem uma que colocou o 2, outra colocou o 3, né? Basicamente eu vou colocar todo mundo que eu ainda não usei no prefixo, é uma possibilidade válida, né? É a ideia que vem daqui, né? Olha, eu tenho n possibilidades na primeira posição, n menos 1 na segunda, n menos 2 na terceira, e assim por diante. Então, a ideia é que eu vou testar, deixa eu pegar outra cor aqui. A ideia é que eu vou testar para a posição k mais 1, gerar permutações com todos os caras que eu ainda não usei. Tá? Então, para qualquer cara válido, quer dizer, qualquer valor que eu não usei aqui, que não aparece no prefixo, eu vou gerar um possível. Faz sentido? Para qualquer cara que eu não usei no prefixo, eu vou gerar uma permutação diferente saindo daqui. Tudo bem, gente? Uma figurinha que eu gosto, que auxiliar a essa, seria algo assim, ó, só para dar um exemplo um pouquinho mais palpável. Imagina que eu tenho um prefixo assim, ó, 1, 3 e 4. Não é nada especial com ele, só são os caras que eu coloquei. E imagina que o meu n era igual a 6. Então eu tenho os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 disponíveis aqui, né, para gerar permutações. O 1, 3, 4 estão no prefixo. Então, falem para mim, quem que pode entrar na próxima posição? Né? Suponha que aqui é a posição k mais 1. Né? O prefixo está indo aqui de 1 até k. Né? Do índice 1 até k. Quem que pode entrar nessa posição?
Se eu tenho os valores de 1 a 6, e esses estão fixados ali. 2, 5 e 6. E basicamente esse vai ser o número de chamadas recursivas que eu vou ter saindo daqui. Tá? Eu vou fixar o 2 e falar para ele, olha, agora que eu fixei o 2, o K mais 1 está fixado, então o K mais 1 agora se juntou, né, ao prefixo. E você agora preencha recursivamente o que sobrou. Preencha recursivamente, né, se o K mais 1 está fixado, de K mais 2 até N. Tá? Aqui é uma chamada recursiva. Aqui é uma outra muito parecida, né, também vai de K mais 2 até N, mas quem foi fixado foi o 5 nesse caso. Né? Então, quem vai ser proibido aqui é o 1, 3, 4 e o 2. Quem vai ser proibido nesse subproblema é o 1, 3, 4 e o 5. E aqui, só para completar, né, também um subproblema que vai de K mais 2 até N ali, só que quem vai estar proibido 1, 3, 4 e o 6. Tá? Então, a ideia é, de 1 até K é o que está fixo. Na posição K mais 1, eu vou testar todas as possibilidades, né? De caras válidos, caras que eu ainda posso colocar ali, e daí eu chamo recursivamente o problema para preencher o resto. Quando que eu paro? Quando que eu imprimo uma permutação? A dica foi o que eu falei logo que a gente começou esse problema. Eu falei, olha, uma diferença dele é que toda permutação tem o mesmo tamanho. Então, diferente do subconjunto ou subsequência, que cada nova combinação que eu gerava eu imprimia, eu só vou imprimir quando eu chegar no N. Né? Quando eu fixo alguém na enésima posição, aí eu tenho uma permutação válida. Imprime ela e termina a recursão, daí naturalmente a recursão vai voltar e testar outro cara. Né? Que seria essa ideia aqui, né? Tipo, eu vou testar esses caras todos, quando eles voltarem eu testo esse, quando eles voltarem eu testo esse. Então, só para dar intuição para vocês, não quer dizer que as outras subsequências não serão testadas. Elas serão, é que assim como a partir daqui eu gerei várias chamadas recursivas, que vão ser resolvidas, eventualmente ter volta, né? Quando isso tudo acabar, eu vou voltar para uma chamada recursiva que tem um prefixo diferente. Né? Alguém decidiu fixar o 4 aqui. Né? Certamente o cara que fixou o 4 aqui também vai fazer uma chamada fixando 2 ou fixando 5. E assim eu vou gerando todo mundo. Né? Eu testo fixar todo mundo em toda posição e faço chamada recursiva para gerar o que falta. Acho que de intuição do algoritmo é isso. Daí é basicamente o código. E a gente finaliza essa aula.